Saudações do crente docente. Está no ar o CDcast, o podcast da sua lição bíblica. Eu sou o professor Elnatan Felipe e estamos estudando juntos a revista Aviva a Tua Obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. Hoje teremos a aula de lição número 1, a primeira lição dessa revista, que tem por título O Avivamento Espiritual. Gostaria de pedir a você que nos acompanhe nesse momento que divulgue o trabalho realizado pelo crente docente. Se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e acione o sininho para ficar por dentro de todas as notificações. Eu gostaria de agradecer aqui especialmente ao pastor e professor Edvanir Fernandes pela oportunidade de estar aqui nesse momento divulgando e compartilhando com os irmãos essa maravilhosa aula. Vamos lá. A aula em questão, como já disse, é a aula número 1 da lição da revista Aviva a Tua Obra. Essa revista é agora do primeiro trimestre de janeiro de 2023, a primeira lição do ano. Vamos lá, o avivamento espiritual. O textuário da revista diz assim: E se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Verdade prática: humilhar-se diante de Deus, buscar a face do Senhor em oração e converter-se de seus maus caminhos são atitudes que precedem o avivamento espiritual. Quem está portando a revista poderá acompanhar os textos que fazem parte das leituras diárias da nossa revista. Nesse momento, como forma de introdução à nossa lição, nós precisamos entender que o avivamento ele é uma necessidade da igreja. E isso permeia ao longo da história da raça humana. Aliás, a indiferença e as letargias espirituais sempre estiveram presentes como obstáculo para um bom desenvolvimento do cristão. Por isso, a gente vai estudar ao decorrer dessa revista em como devemos nos avivar, principalmente dentro da obra do Senhor. Teremos por comentarista o pastor Elinaldo, líder da Assembleia de Deus em Rio Grande do Norte. A apresentação dessa lição ela tem como objetivo conceituar o que é avivamento, enumerar as condições para o avivamento e justificar uma necessidade, o porquê do avivamento. Então, dar um conceito, enumerar condições e justificar a necessidade. E como motivo principal é para que nós possamos retornar aos princípios bíblicos que então caracterizavam a igreja primitiva. A igreja primitiva, ela tinha uma característica. E essa característica, dentre todas, era ser constante. Era não retroceder, era estar olhando para o alvo. E o avivamento traz isso, fazer com que a gente não volte para trás, não olhe para trás e sempre com amor e fervor pelas pessoas, pela Bíblia e pela obra de Deus. E deixando aqui já um alerta, né? Qual é o nosso nível de relacionamento com Deus? Através dessa lição, nós podemos colocar isso na nossa mente. Em que nível eu estou de relacionamento com Deus? Vamos lá. Nós estudaremos, dentre essa revista, o ponto foco, que é o avivamento, né? Esse texto base, o texto áureo, ele vem sobre o livro de Crônicas. Crônicas, ele foi um livro provavelmente escrito por Esdras, que tinha como propósito resgatar o padrão de culto e adoração no meio do povo em meio cativeiro do exílio babilônico. O povo de Israel, a nação de Israel, os hebreus, os judeus, cada etapa da história eles foram chamados de um nome por onde eles estavam e como eles estavam se portando. Eles
ao longo da história, sempre acabavam se voltando contra Deus. Isso independente da condição que eles estavam, principalmente pelas condições ruins. O povo em si de Israel, a nação de Israel, teve 3 grandes exílios. O primeiro foi o exílio do Egito, o segundo o egípcio, o segundo o exílio babilônico e o terceiro assírio. E aqui o exílio babilônico e o assírio eles estão meio que paralelos por causa daquela divisão entre o povo do norte, o povo do sul, Israel e Judá. Deus, ele, nessa condição que o textuário nos faz ler, nos faz aprender, Deus nos dá algumas condições de que se o povo que ele já chamou tiver uma condição de humilhação, de oração, de busca e de conversão, ele então ouve, perdoa e sara. Então aqui a gente já consegue discernir que para Deus perdoar e sarar e ouvir, deve ter uma parte inicial do ser humano que é se humilhar, orar, buscar e se converter, ou seja, arrepender-se. Então, uma das condições para um avivamento é de fato um arrependimento, uma conversão de ações. O que é avivamento aqui no primeiro tópico da lição? Avivamento, em primeiro lugar, é uma intervenção de Deus. Não há avivamento da terra para o céu, mas o avivamento ele vem do céu para a terra. O que a terra coloca para o céu são as condições para que então o avivamento desça. E como nós falamos aqui no texto áureo, as condições principais são justamente essas, as que a gente coloca para Deus a nossa necessidade e colocamos para Deus o que nós precisamos de fato. Se humilhar, orar, buscar e se converter. Se arrependendo, então, nós cumprimos uma sequência de ações que mostram para Deus que nós podemos ter os seus ouvidos aguçados à nossa voz. E então ele pode atentar para as nossas petições, nossas problemáticas e ouvir e restaurar e sarar, assim como 2 Crônicas 7,14 diz. Só tem início uma intervenção de Deus, um avivamento de Deus, quando o Espírito Santo encontra espaço no coração de uma pessoa. A própria palavra já diz que não há como uma mesma fonte jorrar água doce e água amarga. Não há como nós vivemos uma vida de pecado e ao mesmo tempo vivemos uma vida de santidade. É incongruente uma coisa da outra. É incompatível, é inversamente proporcional. Quanto mais uma vida de santidade, quanto mais próximo de Deus, mais longe do pecado. E quanto mais longe do pecado, mais o Espírito Santo encontra espaço para converter, para sarar, para perdoar e para avivar. Quando nós nos humilhamos diante de Deus, até porque uma das características de quem está próximo de Deus é justamente a humilhação. A gente conseguir ser humilde, não apenas não termo humilhação de pejorativamente, mas um termo humilhação do lado bom, o lado que a gente se humilha diante de Deus, sabemos as nossas condições, sabemos quem somos diante de Deus e as nossas fraquezas. E o inverso também é verdadeiro, também é verdade. Uma das características de quem está muito longe de Deus e próximo do mal é justamente a arrogância. Segundo tópico é as pré-condições para o avivamento. A Bíblia nos mostra que uma situação de crise espiritual e moral pode ser pré-condição para avivamento. Sempre que Deus precisa avivar alguém ou alguma coisa, significa que aquele lugar, aquela pessoa, aquela sociedade, aquele povo está vivendo uma crise. Então o avivamento ele só é necessário quando há crises. Certo? O avivamento é Deus intervindo no ser humano, individualmente ou coletivamente. O avivamento é Deus agindo de cima para baixo, mas dependendo das condições que nós podemos dar. Voltar-se a Ele, buscarmos a Ele e sermos humildes. E o avivamento ele é sempre necessário devido a crises. Porque o que a crise faz?
A crise, ela gera um afastamento de Deus e dos propósitos dele. A crise, ela faz com que nós percamos a atenção em Deus. E a crise faz com que a gente se volte contra as ações necessárias para ficarmos próximo dele. Aqui, como terceiro tópico, segundo tópico, a revista ela vai nos ensinar sobre as condições para um avivamento espiritual. Como eu já falei, uma das condições para o avivamento espiritual é ter uma crise, ter um problema. Diante da crise, nós podemos observar o comportamento que faz com que o homem seja regrado. O medo, a revolta, a blasfêmia, o desespero, a tentativa de tirar a própria vida, são comportamentos que o homem longe de Deus vai aderindo. Tudo isso que a palavra vai tentando fazer com que a gente não tenha. E aí, quando o homem ele percebe que está longe de Deus e percebe que ele tem um Deus, que ele tem um Senhor, e volta o seu caminho, converge o seu caminho e começa a se humilhar, começa a orar, começa a buscar e se converter disso, se arrepender disso, os ouvidos de Deus certamente estarão abertos para a gente. Então, nessa hora eu quero já colocar no seu coração e na sua mente, profetizar na sua mente, profetizar a sua vida, de que os ouvidos do Senhor não estarão fechados a ti, a sua casa e a sua família, se no seu coração houver humildade, se no seu coração houver busca. Segundo tópico, a humilhação diante de Deus. No lugar de se revoltar diante das crises, nós devemos nos humilhar diante dele e saber que ele pode. E que sem ele nada podemos fazer. Terceiro ponto é buscar a face do Senhor. Primeiro, a gente tem que identificar a crise. Segundo, agir da forma correta. Como? Se humilhando diante de quem pode. E terceiro, agindo em direção a esse Deus que pode, buscando a sua face. E quarto ponto, convergindo e se convertendo, de fato, as ações de pecados em ações sinceras diante de Deus. Não adianta a gente querer enganar a Deus ou dizer para Deus uma coisa ou outra coisa, porque Deus sonda os nossos corações. O salmista fala, sonda em mim, ó Deus, se há algum mal. Então, nosso Deus conhece todas as coisas. Uma das características de Deus, um dos atributos imateriais que nós conhecemos de Deus, é justamente saber todas as coisas, a onisciência, e não há aonde nós possamos nos esconder. O salmista também fala que aonde poderia eu ir? No mais alto monte ou no mais profundo abismo, lá a sua presença nos encontraria. O mal, ele sempre vem travestido. Então, muitas das vezes, no meio da crise, caminhos se abrirão, e justamente caminhos de facilidade. E é aí que precisamos ligar um alerta. O nosso Deus não é um Deus que trabalha com facilidade nem com atalhos. Existe sempre um caminho preparado para transformação. E esse caminho segue condições. Essas condições que nós já falamos. Se converter, voltar a Deus, buscar a sua face, humildade e entender que Ele pode fazer todas as coisas e buscar o Senhor incessantemente, firmemente. Esses são os caminhos. E se não for por esse caminho, todo outro caminho que aparecer no meio de uma crise, ele é um caminho fácil, um atalho. E o avivamento não vem por atalhos. As condições para um avivamento espiritual passam pelas crises, pela humilhação diante de Deus, pela oração em busca à face do Senhor e principalmente pelo arrependimento. O terceiro tópico dessa lição, ele fala sobre a necessidade de um avivamento espiritual. A situação espiritual, aqui no caso a lição está alencando ou dando exemplo de Judá, que é justamente onde estava tendo esse cativeiro que nós já falamos, babilônico. Como eu já disse, a separação lá entre tribo do norte, tribo do sul, Judá, Israel, e aonde cada um foi para um tipo de cativeiro diferente. Cativeiro de Judá babilônico, cativeiro da tribo do norte, cativeiro da tribo do sul,
Israel, cativeiro assírio. Por causa da desobediência de Judá, os profetas estavam sempre alertando. Primeiro, o que nós conhecemos como a Bíblia, a divisão da Bíblia, os profetas maiores, profetas menores, justamente eram profetas levantados em meio às crises. Enquanto um povo estava de um lado, outro povo estava do outro, as tribos estavam sendo perseguidas de um lado, perseguidas do outro, todas essas condições aconteciam justamente pela distância que o povo levava de Deus. Se o povo vivesse uma vida de santidade com Deus, muitas dessas coisas não aconteceriam. Muitas dessas crises não aconteceriam. É óbvio que não é porque nós vivemos uma vida próxima a Deus que não teremos lutas. Não é esse o intuito da lição e nem desse professor. O intuito é dizer que, por mais que você sofra lutas, perseguições, problemas, essas crises não deveriam ser culpa nossa. Essas crises não deveriam ser consequências de desrespeitos nossos à santidade e autoridade de Deus. Então Deus levantava profetas. Deus levantava homens cheios da sua graça, do seu espírito, para dizer para o povo o que precisava ser feito, para mostrar para o povo as advertências que ele queria. Então a crise se levantava, o povo pecava, Deus levantava profetas para dizer: povo, está errado, não faça isso, vá por esse caminho, adore somente ao Senhor teu Deus, e ainda dava as condições para o povo voltar a ele, e o que fazer, e como Deus abriria os céus, perdoaria os pecados e sararia a terra. É um Deus maravilhoso, glória a Deus. Nesse cenário que estamos vendo aqui sobre a situação espiritual de Judá, o templo acabara de ser destruído. A morte reinava. Por quê? Justamente pelo povo ignorar a voz do seu Deus. Foi levado ao cativeiro babilônico, o templo destruído. Além disso, 1/3 do povo morreu de fome, de peste. O outro morreu pela espada. Quase todos estão morrendo. Por quê? Porque se voltavam contra Deus. Então a grande necessidade de um avivamento é justamente por uma grande problemática levantada no meio do povo por uma crise. E muitas das vezes por culpa das ações do próprio povo. Só que Deus não trabalha apenas com isso. Deus não é um Deus que apenas castiga, cobra, vai atrás. Ele é um Deus que faz com que a gente tenha sede de avivamento através das suas palavras, através dos seus profetas, já que a gente não ouve a sua voz muitas das vezes pela palavra, ele levanta homens e mulheres como esse canal, Crente Docente, para alertar e trazer mensagens ao povo. E quando a gente, já entrando aqui no quarto tópico, quando a gente de fato se converge a Deus sinceramente e faz uma conversão de nossos pecados, Deus está pronto a nos ouvir. Deus está pronto a reconstruir o templo. Deus está pronto para levantar novos homens. Deus está pronto a revelar-se ainda mais para a gente. Deus está pronto para que a glória seja maior do que inicialmente. Deus está pronto a usar as pessoas que querem ser usadas. Esse é o tópico fundamental de um avivamento. Se você quer ser usado, ele vai te usar. Você cumpre propósitos, cumpre as etapas de Deus, você estará dentro do avivamento de Deus. Você não cumpre propósitos e quando um problema se levanta, você gera novos problemas e se afasta de Deus, uma crise se levantará. E a gente não pode ser enganado e nem se enganar e nem enganar os outros. Por quê? Deus usa quem Ele quer para que a sua vontade seja feita. O tópico 2 desse terceiro item da lição, ele justamente nos mostra isso. Deus usando Ciro para libertar o povo do cativeiro. Ciro não era filho de Israel. Ciro não era servo de Deus. Ele era rei da Pérsia, mas foi levantado por Deus para libertar o povo israelita cativo na Babilônia. Por quê? Porque Deus dá promessas. Porque Deus
cumpre suas promessas. E porque Deus é um Deus bom e tem prazer que o seu povo, mesmo que longe, se volte para ele, seja perdoado e seja novamente chamado seu povo, porque o nosso Deus é um Deus bom. Ele usa quem for necessário. Ele quer usar a mim? Quer. Ele quer usar você? Quer. Mas se nós não quisermos sermos usados por ele, ele usará quem tiver que usar, porque esse é o nosso Deus. A sua vontade sempre será soberana, porque o seu nome precisa ser glorificado. Muitas das vezes nós vivemos numa inércia muito grande, seja como instituição igreja, seja como pessoa, como família. Então, no meio disso tudo, nós somos abalados pelos problemas. Então, infelizmente, naturalmente, historicamente, predominam a frieza espiritual, predominam a falta de fé. E por isso que muitas das vezes precisamos sair das crises com a graça de Deus, com a majestosa presença de Deus e misericórdia, para que Ele nos avive e faça com que consigamos sair do meio dessa problemática. Porque as promessas de Deus são vivas na minha vida e na sua vida. Então, resumindo o terceiro tópico da lição, por que necessitamos de um avivamento? Porque muitas das vezes faltamos com atenção à voz de Deus e permitimos que os pecados e a desobediência nos abracem. Porque as desobediências levam a crises e perdas. E porque perdas geram destruições. E o que Deus faz com tudo isso? Deus cria condições para que a gente chegue mais perto dele no meio da crise. Deus chama pessoas dispostas a realizar sua obra. E mesmo que não seja do meio que a gente espera, ele vai usar quem for necessário para que a sua obra seja realizada. Ele cria expectativas de mudança e de um novo momento, porque quando os profetas eram levantados, a intenção de Deus é que o povo não apenas ouvisse, mas para que ele gerasse uma expectativa de que tudo podia mudar, de que o cenário podia mudar, de que a vida poderia mudar e eles poderiam ser novamente um povo feliz, abençoado e próspero, servindo ao único e suficiente Deus. Deus usa condições, pessoas e até inimigos para que a sua vontade seja cumprida. Ele reconstrói tudo que foi destruído. Ele faz com que a glória seja maior do que a primeira. Ele perdoa quem se volta para ele, reestrutura, aviva e enche novamente, para que a sua igreja, a sua vida, a sua família, a minha casa sejam avivados, como tema dessa lição. Então, quando o povo de Deus se encontrar em situação de frieza espiritual, a vontade de Deus sempre será de reacender essa chama. E se for preciso, ele usa a crise, usa a enfermidade, usa a falta de emprego, usa as circunstâncias adversas para que o seu povo volte o seu coração para ele. Mas uma das exigências dele é que o povo seja humilde, busque a sua face, converta os seus maus caminhos. Então, assim, o avivamento virá e seremos avivados. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a cada um de nós. Que Deus abençoe a sua vida. E que saibamos e possamos lembrar que nós precisamos nos voltar a Deus, buscar a sua face e ser humildes. Precisamos entender que as crises nos afastam de Deus e dos seus propósitos. Apenas se nós deixarmos. Precisamos entender que arrependimento traz a atenção de Deus para a gente. E arrependimento gera refrigério de Deus para um avivamento. Deus tem formas, inúmeras formas de trazer a atenção do homem para ele. E muitas das vezes são no meio de uma crise, no meio de uma luta. Porque de alguma maneira nós temos o péssimo costume de nos afastar de Deus quando está tudo bem. Então Deus permite que uma luta se levante, que uma crise se levante, que um exílio se levante, para que a gente acorde e veja a necessidade de estar sempre próximo a Ele. Necessitamos muitas das vezes de avivamento porque permitimos que a voz de Deus fique longe de nossa mente. Desobedecemos a Ele e deixamos que as perdas gerem destruições. Mas Deus é bom, abençoador, galardoador,
misericordioso, fazendo com que as condições sejam levantadas em meio às crises para que possamos ter uma outra chance. Levantando homens e mulheres de Deus para nos trazer expectativas de mudanças e criando condições e usando pessoas até não esperadas para que a sua vontade seja cumprida. Que Deus fale melhor ao seu coração, que Deus te ajude e que você entenda que não deveria ser necessário uma crise para nos chegar próximo de Deus. Mas se for necessário, Ele permite. Que Deus abençoe você, a sua casa e a sua família e aviva a tua obra em nós, ó Deus. Que Deus abençoe a cada um. Obrigado. E nesse momento eu gostaria, encerrando esse vídeo, eu quero agradecer novamente o pastor Edvani Fernandes pela oportunidade. Agradecer a todos os ouvintes que estão aqui com a gente. Convidar você para seguir o canal @crentedocente no Instagram, no Facebook pelo endereço facebook.com/crentedocente, ativar as notificações no canal do YouTube do Crente Docente e compartilhar com o máximo de pessoas possíveis. Que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família, em nome de Jesus.